Bom dia. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou Michele Regis, sou especialista de comunicação e marketing digital da Atlas Copco Brasil, da divisão de Power Technique. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o lançamento da família do novo Size Dust Plus. E aqui nós vamos apresentar suas funcionalidades, suas aplicações, os modelos, a forma robusta desse equipamento está trabalhando. E, junto comigo, está a Renata Noga, que é a gerente de marketing de produto dessa nova linha. Renata, você pode se apresentar, por favor? Bom dia, Michele. Eu sou Renata Noga, sou gerente de produtos da Atlas Copco Power Technique. E é um prazer para a gente estar aqui apresentando esse novo projeto da Atlas, que promete aí uma inovação no mercado, promete, como você mesma falou, a revolução aí dos projetos, né? Perfeito. E também, antes da Renata fazer a introdução e começar a apresentar sobre essa nova linha de equipamentos, eu quero convidar você, incentivar você a participar conosco, tá? Interaja conosco fazendo suas perguntas através do nosso chat. Também, outro detalhe bem importante, fique conosco até o final dessa live, porque vamos ter muitas surpresas. Vocês vão ter um quiz interativo lá no final, onde vai ter um sorteio de brindes. Também, outro detalhe importante, lá no final, quem participar conosco vai ter, né, um QR Code, uma landing page para vocês, quem quiser, né, e se sentir à vontade para estar solicitando uma demonstração em campo desse equipamento, você também vai poder preencher, fazer seu cadastro. E mais um detalhe extremamente importante, condições especiais, né, exclusivos aí para vocês, para os 5 primeiros, Rê? Exato. Para os 5 primeiros, então a gente vai ter lá no final condições exclusivas para você adquirir esse novo equipamento. Falando sobre a dinâmica do quiz. Então, como eu mencionei, lá no final, nós vamos colocar para vocês, vão ser 3 perguntas e teremos prêmios especiais para os 3 primeiros ganhadores. Como que vai funcionar? Pela quantidade de acertos e também pelo menor tempo de resposta, tá? Outro detalhe importante, vocês também vão preencher ali um formulário de participação. Aproveite também as condições especiais de pagamento. Tá aí o QR Code para você preencher um formulário e aí também você vai ter, e se você quiser, como eu mencionei, a possibilidade de ter a demonstração em campo desse produto. Agora, nós vamos entrar então na apresentação e a Renata vai falar um pouco para nós, o que você puder passar para os nossos clientes sobre qual a nossa missão, né? O que está preparando, qual é a visão do desenvolvimento desse projeto e também da nossa empresa. Conta um pouquinho para nós. Perfeito, Michele. Agora vamos falar, em primeiro lugar, sobre visão e missão. Sim. Dentro do grupo Atlas Copco, né? Isso é importantíssimo a gente falar da visão do grupo, que é entregar sempre as soluções mais sustentáveis para as aplicações mais severas. E a nossa missão, qual é a nossa missão? É acelerar essa transição para um futuro mais sustentável. Todos os produtos da Atlas são focados, né, nesses princípios, né? E sempre focados em eficiência, em meio ambiente, enfim, em tudo aquilo em toda aquela preocupação que hoje faz parte, né, do universo aí, do universo de todas as empresas, dos protocolos ESG e etc. Agora, nós vamos estar passando para vocês um pouquinho sobre a família dos produtos. Rê, coloca para os nossos clientes, né, como que está aí essa nova família do XR Plus. Bom, em primeiro lugar, agora vamos falar sobre a concepção do projeto. Qual é a concepção do novo XR Plus? É um projeto que ele, em primeiríssimo lugar, ele foi desenvolvido para oferecer ao cliente o menor custo de propriedade da categoria. O que isso significa, né? Que essa máquina ela vai oferecer ao cliente usuário dessa máquina, o menor custo de propriedade e o mais rápido retorno de investimento. Ou seja, o retorno de investimento é garantido. Por quê? É uma solução pensada, em primeiro lugar,
para eficiência energética, para menor consumo de combustível. São máquinas de eficiência incomparável, né, em termos de consumo. Reduz. E quando a gente fala menor consumo, isso significa menor emissão de CO2, que é outro fato importante que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Sobre todas essas preocupações com relação à sustentabilidade. Até porque a sustentabilidade hoje é o que mais está envolvendo aí todas as empresas, né, e questões mundiais. Com certeza, com certeza. Então, voltando aí, falando sobre a concepção do projeto, eficiência energética é um conceito de uma máquina leve, é uma máquina que vai fornecer uma manobrabilidade muito boa para o seu usuário, transportabilidade muito boa. É uma máquina que ela tem nela embarcado o sistema PACE, que eu vou falar mais para frente, os detalhes desse sistema PACE. Ele confere uma versatilidade na utilização, na aplicação da máquina incomparável. É um sistema que vai permitir aí diversas condições de operação, diversas condições de aplicação que o cliente vai poder usar essa máquina. E, enfim, foram muitas pesquisas, as equipes de engenharia trabalhando nesse desenvolvimento para entregar essa solução. Tudo isso que você nos passou, então ele entra na eficiência e a versatilidade dessa nova linha, correto? Perfeito. Esses são os pontos mais importantes aí da entrega do nosso projeto. Agora fala um pouquinho para nós sobre a aplicação desses produtos, que acho que é também aí de grande interesse dos nossos clientes. Agora há pouco, Michele, eu falei do sistema PACE, que ele confere uma versatilidade para a máquina. O que isso significa? Que essa versatilidade vai permitir que o equipamento trabalhe em diversos segmentos, em diversas aplicações. Então, nós estamos falando, por exemplo, o segmento da construção, da mineração, o segmento de óleo e gás. Ou seja, diversos segmentos, diversos tipos de aplicações. A gente pode falar, por exemplo, desde uma aplicação de alimentar martelos pneumáticos, por exemplo, a uma pressão mais baixa, de 7 bar, até aplicações que envolvam aí perfuração de pequenos poços artesianos, aplicações no segmento de óleo e gás, com limpeza, com aplicação em pipeline, limpeza de tubulação, É uma enfim. abrangência grande de aplicação em todos os segmentos, praticamente, né, dentro da nossa divisão. Exato. Essa família de máquinas, ela está aí abrangendo um range de pressão e vazão bem extenso. E isso que vai permitir que a máquina tenha, que ela seja adequada para trabalhar nessas diversas aplicações, né? Nos mais diversos segmentos. E sobre os modelos dos equipamentos, né? Quais que são aí as novas nomenclaturas, como que eles estão sendo descritos no mercado? Correto. Bom, falei aí de diversas aplicações, né? De versatilidade e tal, mas quais são os modelos do novo XR Plus? Então, vamos lá. Bom, o novo XR Plus 97010 é uma máquina que trabalha de 7 a 10 bar de pressão e entrega aí cerca de 992 a 926 PCM de vazão. É uma máquina equipada com o sistema PACE. Quando eu falo desse range de vazão e pressão, isso significa que a máquina ela é projetada para trabalhar dentro desse intervalo, ou seja, o intervalo é escolhido pelo cliente. O XR 815, o XR Plus 815-14 já é uma máquina de pressão fixa. Essa máquina atende aí a faixa de 14 bar de pressão, trabalhando aí por volta de 815 PCM de vazão. Já a terceira máquina dessa família é o XR Plus 920, que é uma máquina que ela abrange aí de 14 a 20 bar de pressão, e ela atende aí de 892, aí por volta de 892 a 800 PCM de vazão. Bom, agora
dando aí uma pincelada sobre nomenclatura. Rapidamente, quando a gente fala em XR Plus, coloca 970, 10, o que que isso quer dizer? Só para facilitar Até um porque pouco. para nós, né, sempre a gente tem essa curiosidade de saber o que que significa, né? Correto, Michele. Para compreensão melhor, XR Plus. X quer dizer que é um compressor portátil, né? O X significa que é um compressor de parafuso lubrificado, o elemento é de parafuso lubrificado e é uma máquina de conceito portátil. O Plus quer dizer, para nós aqui na Atlas, uma forma de designar os equipamentos premium, ou seja, os novos projetos, os projetos que embarcam em inovações. 970 é a vazão máxima que essa máquina atinge. E o tracinho 10, esse 10 significa a pressão máxima que essa máquina trabalha, né? Então, quando a gente vê ali do X0 e aquele maisinho, na verdade, a gente não deve dizer o X0 mais, mas sim, hoje vai ser usado a partir, né, de agora para essa família X0 Plus, correto? Sim, nós na Atlas Cópico vamos usar essa designação. Tá, O perfeito. mercado vai chamar como ele achar melhor. Corta, porque eu não sabia disso. Exato, Então, corta a exatamente. parte. Falando de custo de propriedade, o que que esse equipamento vai trazer para nós? Bom, Michele, falando um pouco aí do custo de propriedade. Quando a gente fala de custo de propriedade, isso abrange diversos fatores, né? Até mesmo o transporte da máquina, quantas carretas o cliente vai usar para transportar 1, 2 ou 3 compressores, né? Então, assim, é bastante abrangente. Eu vou focar aqui no consumo específico de combustível. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma máquina que tem um menor custo de propriedade, qual é dos custos, qual é um dos mais relevantes para o cliente? É o custo com combustível, é aquele que pesa, Sim. né? O custo com o óleo diesel, com os abastecimentos, com o consumo da máquina. O que esse projeto do XR Plus ele traz? Ele traz um menor consumo específico de combustível. O que é o consumo específico? A gente vai estar falando do quanto que essa máquina consome de combustível para gerar ar comprimido. Porque a entrega do compressor é o ar comprimido. Então, quanto que ele gasta aí? No caso aqui dessa nossa tabela, que a gente tem na nossa apresentação, quantos gramas de combustível a gente vai gastar para produzir tantos metros cúbicos de ar comprimido? Então, por exemplo, comparando aí o novo XR Plus com os modelos da família anterior, da nossa família anterior. O XR Plus 970-10, operando na faixa de 8,6 a 10 bar de pressão, ele vai oferecer 15,8% menos consumo específico de combustível do que, por exemplo, o XAMS 900, que é a máquina, e o XATS 910, que são as máquinas da família anterior. Então, a gente está falando aí de algo muito relevante em termos de consumo. Sim, com certeza. Falando do X0815-14, o antecessor dele, o modelo da família anterior, é o XAVS 815. Essa máquina ela vai entregar menos 11,2% de um menor consumo específico comparando com o anterior. Interessante. E assim por diante. Se a gente falar do XR Plus 920, nós separamos aí em algumas faixas de pressão. Então, por exemplo, trabalhando a 14 bar, essa máquina vai apresentar menos 10% de consumo específico, comparado ao seu anterior, que é o XRHS 800. Se a gente falar aí a 20%, se a gente falar aí a 20 bar de pressão, ele vai entregar 5% menos, um menor consumo específico, comparando também ao XRHS 800. Então, tudo isso, quando a gente entra numa análise, né, numa avaliação, por exemplo, anual de consumo, isso é muito relevante em se tratando do custo de operação do equipamento. Então, para os nossos clientes, isso vai se
se traduzir numa economia muito significativa. Não, isso é importante, né? Eu acho que hoje o que todo mundo espera é ter uma economia maior, principalmente no consumo do combustível, né? Correto. Rê, já foram feitas simulações com algum equipamento dessa família? Vamos falar sobre os setups que foram feitos para nesse estudo. Então, o setup 1 é um setup que tem foco em economia de combustível. O que foi feito nesse setup? Bom, na minha aplicação, eu não preciso de toda essa vazão, né? Eu vou setar a minha operação para menos 5% da vazão nominal do equipamento. Por exemplo, nesse setup, eu vou ter uma economia em consumo de combustível de 12,5%. Fizemos outra simulação. Vamos fazer um setup focando em mesma performance. Vamos colocar o 97010 na mesma performance do seu antecessor, na mesma vazão. O que a gente vai ter nessa condição? Nesse foco de mesma performance, menos 6% de consumo de combustível. Agora, vamos fazer um terceiro setup, focando em produtividade. Tá. Se eu focar em produtividade, o que eu quero? Mais vazão. Se eu fizer um setup para ter mais vazão, mais 5% de vazão, por exemplo, eu vou ter um consumo aí de combustível de 3,7%. Então, é importante passar esse conceito, Sim. porque o cliente pode ter diferentes necessidades na aplicação, ele pode, bom, na minha aplicação eu vou precisar de uma vazão menor, ou eu vou precisar de uma vazão menor, ou eu vou precisar manter a vazão nominal do equipamento, enfim. Ou seja, dependendo do foco que você tiver na sua operação, essa máquina ela vai te entregar um resultado, né, muito relevante em termos de economia de consumo. Ou seja, com um compressor, dezenas de possibilidades. Isso mesmo, Michele. E nós temos uma facilidade maior para as manutenções desses equipamentos? Exatamente. Agora falando sobre facilidade de manutenção. Quando a gente fala em custo total de propriedade, voltando um pouco ao que a gente falou no início, a facilidade, a rapidez numa manutenção preventiva, a rapidez para você executar uma manutenção corretiva, por exemplo, isso é dinheiro para o cliente. Sim. Né? Porque são equipes mobilizadas para isso, é tempo de produção que é parada, né? Para você fazer a manutenção da máquina. Essa máquina foi pensada para isso também. Então, por exemplo, alguns detalhes, falando um pouco aqui de facilidade de manutenção. Primeiro, chave de bateria. Essa máquina vem agora com chave de bateria. O que isso significa? Poupar aí a carga da sua bateria em momentos que a máquina esteja inativa. Facilidade de acesso a compressores internos da máquina. Quando a gente fala em um arranjo interno que beneficie o trabalho do mantenedor ali dentro, isso significa mais rapidez, isso significa mais agilidade para executar manutenção em menos tempo. Essa máquina também ela tem um maior intervalo de manutenção, ou seja, um maior intervalo de serviços. O novo XR Plus, ele está com um motor com cárter alongado. O que isso significa? Coube um maior volume de óleo nesse motor e isso propiciou que a gente pudesse estender o intervalo de serviço. Então, antes, o que era 250 horas, agora a manutenção preventiva, a troca de óleo desse motor, é feito com 500 horas. Nossa, que faz uma grande diferença. Exato, isso significa menos parada, menos tempo, né, Sim, de máquina inativa. Exatamente. Outro aspecto importante, essa máquina tem drenagem centralizada. Preciso trocar os fluidos da máquina, preciso fazer uma manutenção, drenagem centralizada, rapidamente drena-se todos os fluidos do equipamento
para todos os fluidos da máquina, nós temos pontos de drenagem. Isso facilita muito a vida do pessoal de manutenção. Outro aspecto importante, vaso de pressão. O vaso, ele tem uma tampa lisa, ou seja, as válvulas que antes eram posicionadas em cima da tampa do vaso, agora não, agora elas estão na lateral. E, por exemplo, para uma troca de filtro separador, rapidamente os mantenedores vão ali, abrem essa tampa, trocam o filtro, recolocam a tampa. Não é necessário ficar removendo válvulas de cima do vaso, enfim. Isso vai trazer também muito mais agilidade na manutenção. O controlador, o XC2013, ele é o mesmo da família anterior ou não? Ele é novo? Bom, Michele, vamos falar um pouco agora do controlador. O XC2003 é um controlador totalmente intuitivo. Então, às vezes, as pessoas se assustam quando veem ali botões, né? Sim. E um displayzinho ali e tal. Enfim. Ele é fácil. Ele é facílimo, ele é muito intuitivo. A navegação nele é muito facilitada. É um controlador que tem uma classificação IP65. O que quer dizer isso? Ele é preparado para condições severas de trabalho, não é um controlador sensível que vai ser Sim. afetado com as condições aí hostis do ambiente que a máquina vai operar. Tá, se ele tiver uma aplicação mais robusta, não vamos ter problema. Não, ele é preparado para isso, ele é concebido exatamente para isso, para trabalho em ambiente severo, em ambiente hostil. Nesse controlador, é possível você controlar todos os parâmetros da máquina. Então, você consegue visualizar o desempenho do seu equipamento ali numa única telinha, né? No display da máquina, você consegue navegar, consegue controlar os seus parâmetros, consegue monitorar. Ele também tem esse programa aí integrado de aquecimento e resfriamento. Na partida do compressor, ele parte aí, tem o aquecimento gradativo. Também no desligamento, ele tem o resfriamento aí da máquina, o resfriamento gradativo. Tudo isso um programa integrado, né, no XC2003. O modo Eco. O que é o modo Eco? Eu vou falar mais um pouquinho dele, um pouquinho mais para frente. Ele vai te permitir uma redução no consumo de combustível. Então, é aí mais um recurso que vai embarcar aí em benefícios para o usuário dessa máquina. E você falou lá no início sobre a tecnologia PACE, né? O que é? Passa para nós, conta um pouquinho dessa tecnologia. Exato, Michele. O controlador que eu falei agora há pouco, ele é parte do sistema PACE. O que é o que significa PACE? É pressão ajustada por eletrônica cognitiva. E o que quer dizer isso? Nós temos um controlador, um módulo eletrônico, que ele vai se comunicar com o equipamento, com um motor eletrônico. Ele vai ter essa interface nós temos válvulas reguladoras que vão se comunicar com esse controlador e com o motor eletrônico e vão propiciar aí que a gente tenha controle de pressão, controle de vazão, modo Eco, que é o que a gente falou agora há pouco, e um outro recurso também, que eu vou falar mais adiante, que é o Flow Boost. Referente à parte de pressão e vazão desse equipamento. Isso mesmo, Michele, falar um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre o controlador, mas na verdade, esse controlador, ele é o recurso aí que permite a interface homem-máquina, né? Tá. É o nosso IHM. Então, o conjunto, vamos assim, falando um pouquinho do hardware, né? A gente tendo um controlador eletrônico, válvulas de controle de pressão, válvulas
que fazem a regulação da pressão eletronicamente. E um motor eletrônico, graças a esses recursos, o usuário dessa máquina pode escolher a pressão que ele quer operar. Então, por exemplo, o usuário vai escolher a pressão. Agora eu vou operar ferramentas pneumáticas. Eu preciso de 7 bar de pressão. Aí ele vai lá, seta a pressão que ele quer trabalhar e o compressor vai entregar essa pressão na melhor vazão que o sistema vai calcular e vai entregar. Agora não, agora eu preciso fazer um jateamento de concreto. Vou ligar minha máquina ali numa bomba para jatear concreto. Vou setar minha máquina para 10 bar, por exemplo. Ele faz ali esse set e, né, usa o equipamento para esse tipo de aplicação. Então, quando a gente fala do PACE, a gente fala que o cliente tem autonomia, né? Ele tem ali a possibilidade de ajustar a máquina para a pressão que ele precisar na aplicação dele. Isso significa que você vai, em um único compressor, você pode desempenhar diversos tipos de aplicação. Então, tem um gráfico que mostra exatamente a área de pressão e vazão, de set de pressão e vazão que o cliente pode trabalhar dentro dele. Isso significa, né, independência, autonomia. Sim. Dependendo da minha aplicação, eu vou usar a máquina de acordo com o que eu preciso. E se você, por exemplo, tem uma máquina que você pode setar para uma vazão menor, óbvio que ela vai te entregar um consumo de combustível menor também. Então, tudo isso está relacionado quando a gente fala de consumo, né, esse recurso, ele vai te entregar essa possibilidade. Você comentou que ia falar para nós um pouquinho sobre o Flow Boost. Estamos aí curiosos. Conta para a gente um pouco. Bom, falando um pouco do Flow Boost aqui, Michele. O que o Flow Boost, o que ele faz, né? Ele reduz o tempo de perfuração. Então, se a gente falar, por exemplo, em conceito, ele permite um aumento temporário de 10% da vazão de ar, em média aí de 10% da vazão de ar, durante as operações críticas. Então, qual é o momento crítico ali da operação? A limpeza de furo. Quando você está fazendo uma perfuração, você precisa limpar o furo para você ter eficiência, para você conseguir fazer a perfuração mais rapidamente. No momento que você está perfurando, você tem o momento das trocas de hastes. Quando você efetua a troca de haste, teoricamente, a potência do motor não é necessária para a pressão. Então, essa potência ela é revertida para uma maior vazão. E essa vazão permite essa limpeza mais rápida. Uhum. Ao aumentar essa vazão de ar, a gente vai ter a aceleração do processo da limpeza do furo e do reabastecimento, né, da troca da haste. Isso reduz o tempo total necessário para você concluir o processo de perfuração. Legal. Essa tecnologia ela é integrada, né, ao controlador XC 2003 e ela faz esse ajuste automático de vazão quando a demanda é necessária. Então, isso garante que essa vazão de ar ela seja otimizada a cada etapa do processo de perfuração. Nós temos também um outro recurso do equipamento, que é o Eco Mode. Como que ele funciona? Michele, falando aqui do Eco Mode, né? O Eco Mode, ele pode entregar até 50% menos de consumo de combustível em determinadas situações, em determinadas aplicações. Ele melhora a eficiência do consumo de combustível, né? Então, basicamente, o que ele faz? Quando o compressor, quando ele não está fornecendo ar, quando não é necessário fornecer ar, o compressor entra no modo de alívio. Quando o EcoMode percebe que não há consumo,
o ponto de consumo não está consumindo ar comprimido, ele muda o compressor para o modo sem carga. Então, como isso acontece? Ele reduz a velocidade do motor e reduz a pressão gradativamente. Com isso, você tem uma economia muito significativa de combustível durante esse processo, né? Então, como que isso é feito? Existe uma detecção automática de demanda de ar. Existe um sensor no equipamento de pressão de descarga e quando não há demanda, o controlador ele aciona automaticamente a recarga do compressor. O que acontece? Isso vai garantir que o compressor esteja pronto para uso, quando necessário, que ele esteja pronto para entrar em carga rapidamente. Sim. Ele também permite um controle personalizável. Então, por exemplo, o controlador permite que parâmetros como pressão mínima e tempo no qual o Eco Mode vai ser ativado, ele permite que ele seja definido de acordo com o set que o cliente preferir. E ele também tem a função auto-stop. O que é o auto-stop? O compressor ele para completamente após um determinado período de inatividade. Ah, que interessante. Então, isso faz com que, né, economize... Ele tenha uma economia e também mais segurança? Sim, isso no sentido de economia, né? Totalmente focando nesse aspecto. Se não há... se o compressor está um determinado período inativo, ele cessa a operação do compressor. Do equipamento. Bom, agora um termo que é realmente aí dos engenheiros e dos nossos clientes que têm maior conhecimento do equipamento, né? Quais são os dados técnicos deles? Bom, Michele, falando um pouco de dados técnicos, a gente tem aí uma tabela completa. Caso o cliente tenha dúvidas, a nossa equipe de vendas está preparada, né, para esclarecer aí todas as particularidades de cada modelo. Enfim, o que eu não comentei ainda, essa máquina é equipada, os 3 modelos são equipados com motor MWM, motor de 243 kW de potência, cerca aí de 330 cavalos de potência. São máquinas aí com um tanque de 348 litros, o que confere uma autonomia de no mínimo 8 horas, né? No mínimo 8 horas de operação. Todos os dados como dimensões, peso, tudo pode ser conferido aí nessa tabela e a nossa equipe de vendas está pronta para sanar qualquer dúvida que o cliente tenha a respeito disso. E lembrando que no final nós vamos disponibilizar o QR Code que tem a landing page de todos os nossos equipamentos. Então lá você vai encontrar a nova família e também vai ter as informações técnicas e vão poder analisar melhor. Correto, Michele. Opcionais desse equipamento, quais são? Nós temos? O que ele vem de diferente de opcionais para nós? Sim, os opcionais são... O cliente pode escolher, por exemplo, em ter a máquina sobre rodas ou ter a máquina sobre skid, dependendo da necessidade. Esse equipamento pode ser equipado com aftercooler, separador de condensados, filtros, se for necessária aí uma qualidade melhor do ar comprimido, aí a gente pode incluir filtros coalescentes. E também tem o Spark Arrestor, que é o corta-faíscas. Se necessário, pode ser colocado aí como um opcional em todos os 3 modelos. Tá. Primeiramente, né, obrigado por todas essas informações que você nos passou. Eu acho que aí, né, para os nossos clientes, né, tem muita curiosidade, aí recebemos muitas perguntas, né, tô acompanhando aqui, mas muito obrigado por ter passado as informações dos equipamentos. Lembrando vocês que, além do nosso time técnico, os nossos vendedores e também os nossos distribuidores também da sua região estão aptos para passar todas as informações do produto. Agora, né, a gente vai ter aí, então, o nosso quiz interativo, vai estar mostrando para vocês aí o QR Code. Participe conosco, né? Os 3 primeiros que responderem corretamente no menor tempo
vão estar aí ganhando brindes especiais da divisão de Power Technique da Atlas Copco Brasil. Falando de condições especiais para esse equipamento, né? Então, como nós mencionamos, todos os nossos clientes que participarem, que preencherem, tá aí o QR Code para vocês também, para acessar, preencha a landing page, vão ter condições especiais, além de condições especiais na negociação desse equipamento. O que a gente tem de novo também? Vai poder fazer aquela demonstração em campo? Exatamente, Michele. Para os 5 primeiros clientes que preencherem aí a nossa ficha, a gente vai ter condições especiais, preços especiais e condições especiais de pagamento para essas máquinas, para os 5 primeiros clientes. Nós vamos entrar em contato com vocês diretamente pelo telefone, tá? Por e-mail. Então, vocês vão estar cientes quem vão... E também vamos divulgar nas nossas redes sociais quem são os nossos clientes. Tanto os ganhadores e participantes do quiz, quanto os que vão ter aí o benefício da demonstração do equipamento. Tá aí disponível para vocês também a landing page, o QR Code, para vocês terem as informações da nossa linha de produtos e também ter mais informações sobre a nova família do XZ Plus. Como eu mencionei, nós tivemos aí um número grande, né, de perguntas que nós recebemos, então muito obrigados a todos que participaram, muito obrigada a você, o nosso cliente que está aí conosco durante todo esse período do lançamento. E todas essas perguntas, eu acho que agora a gente não ia conseguir responder a todas elas da melhor maneira possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder a todos vocês depois, né? Nós vamos mandar por e-mail todas as perguntas, as respostas das perguntas que nós recebemos. Então, não se preocupe, todos vocês aí vão obter essas respostas, correto? Perfeito, novamente, Michele. muito obrigado pela participação de todos. E não deixe de entrar em contato conosco. Também fica aí, né, o contato de vocês através da landing page que vocês preencherem. Muito obrigado.